dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos, terminando mais um ano, né? Tão rápido que passou, né? E eu espero que todos tenham tido um Natal muito feliz, né? E que o menino Jesus, né, não só tenha trazido paz, alegria, né, fartura, felicidade na noite de Natal, mas que ela se prolongue, né, por todo o ano que vai se iniciar, né, que a gente tenha, né, essa ajuda espiritual do nosso grande mestre. Eu escolhi para nós estudarmos, conversarmos um pouquinho hoje sobre as tentações terrenas, né? Então, aquilo que a gente sofre aqui dia a dia, né? Através do nosso pensamento, através de influência de espíritos, vamos chamar assim, inimigos, né? Que só querem nos prejudicar, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E aí, eu vou ler uma passagem pequenininha aqui, que está em São Mateus, capítulo 4, versículo 4, em que Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver por que ele citou isso aqui. Então, narram as Escrituras Sagradas que Jesus foi conduzido ao deserto para ser testado pelo diabo, né? Segundo a concepção espírita, essa terminologia diabo, demônio, Satanás, elas designam espíritos impuros, né? Imperfeitos. Por que estão nessa situação? Porque eles se revoltaram contra as provas que eles tinham que se enfrentar, né, para evoluir. Eles não aceitaram, então se tornaram imperfeitos e impuros, né? Eles, no entanto, esses espíritos, demônios, né, Satanás, eles vão chegar à perfeição. Por quê? Porque eles estão transitoriamente voltados ao mal, né? Mas não eternamente, porque Deus jamais iria fazer com que eles continuassem mal pelo resto da vida, né? Vida espiritual, e também infelizes, né? Porque eles não são felizes, são infelizes, né? Para sempre, porque aí é contrariar o que é a própria natureza divina. Então eles também vão ter a oportunidade de melhorarem, de se tornarem perfeitos, se quiserem, né? Porque depende muito de cada um de nós, porque tudo que nós fazemos, né, é fruto de nós mesmos. Nós é que escolhemos o caminho do bem, nós é que escolhemos o caminho do mal. Nós fomos colocados aqui para sermos felizes, para evoluirmos. Então vai depender de cada um de nós, como esses espíritos inferiores também dependem, né? Então, o mestre, ele esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E como todo ser humano que era, ele teve fome, né? Estava em jejum, 40 dias e 40 noites. E no momento da fome surge a tentação do diabo, que se apresenta a Jesus da seguinte forma, para testar o mestre: se és filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães. Para que Jesus, então, terminasse o jejum dele, né, e comesse aquele pão que ele mesmo poderia criar se fosse filho de Deus. Só que Jesus respondeu
com os dizeres que eu abri o nosso evangelho aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo aí desistiu, mas contam, né, as comunicações de que o diabo continuou insistindo, né, para tentar Jesus no jejum dele no deserto. Vamos pensar a respeito, né? Nem mesmo Jesus, né, o espírito mais perfeito que já passou pela terra, né, não deixou de ser tentado, né, por esses espíritos inferiores, até ele, né? E conosco não poderia ser diferente, né? Só que conosco de uma forma mais frequente e perigosa, essas tentações que nós temos aqui na Terra, né? Ele, como ele já era um espírito puro, né? E nós ainda carregamos muitas imperfeições, e essas imperfeições são como antenas, né, psíquicas que nós temos, que estão direcionadas ao mal, né, queiramos ou não. E aí esses espíritos inferiores se aproveitam disso para nos tentar, né? Os espíritos imperfeitos, né, eles querem nos induzir ao mal para que a gente sofra da mesma forma como eles estão sofrendo. Eles não querem se tornar bons, né? Eliminando o sofrimento dele. Não, eles querem aumentar a fileira de espíritos maus, nos conduzindo, né? Espíritos bons, né? Para sofrer junto com eles. Essa que é a ideia deles, né? Eles não querem melhorar, mas aumentando a quantidade de espíritos maus, né? Isso faz muito sentido a advertência que Jesus nos faz através de São Mateus também, no capítulo 26 do Evangelho, que Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é uma advertência que Jesus faz, que nós precisamos sempre estar vigiando e orando para não sermos levados por essas tentações desses espíritos inferiores, né? E vamos ver qual a sutileza que o espírito teve, o diabo, né, com relação a Jesus. Lógico, Jesus estava com fome. Ele passou 40 dias, 40 noites em jejum. Imagine o estado de fraqueza que ele se encontrava e a fome que ele devia estar. E se estima que uma pessoa, ela sobrevive sem comer, sem comida, não mais que 45 dias. Ela não vive mais do que isso com fome. É o limite. Em condições normais, 45 dias. No deserto, nem se chegaria a 45 dias, pelas condições que lá estavam. Por exemplo, você tem a temperatura até 10 graus negativos à noite e durante o dia até 50 graus positivos. Então são condições muito pesadas, né? Então somente um espírito do porte de Jesus poderia suportar tanto estresse físico sem comprometer a sua própria vida, né? Poderia ter morrido. Não, ele aguentou firme, né? E por quê? O diabo sabia que ele estava com fome, por isso que ele propôs: bom, essas pedras que estão aqui, transforma, se você for o filho de Deus, transforma em pães para você comer, para saciar sua fome.
né? O que nós faríamos numa situação dessa? Nós faríamos qualquer coisa para ter um pedaço de pão para nos alimentar. Isso que nós faríamos, né? E Jesus, ele conseguiu se livrar da tentação. De que forma que ele se livrou? Né? Ele se sobrepôs à vida espiritual em relação à vida material. Quando ele diz, né, que nem só de pão vive o homem. Só que nós fazemos exatamente o contrário. Nós sobrepomos a vida material sobre a vida espiritual, né? Então a gente acaba caindo nas tentações desses espíritos maus, né? E é exatamente isso que eles querem que a gente faça, que a gente, né, seja um escravo da materialidade, né? Porque a materialidade, o mundo material, ele tudo nos promete, mas não nos dá nada. Então, isso que eles fazem para que a gente seja um escravo do material, para prejudicar a nossa parte espiritual, né? E o materialismo, ele nos diz: compre uma casa e seja feliz, né? Por exemplo. E aí, muitas vezes, nos matamos, né, para comprar a casa e, no fundo, constatamos que a felicidade não veio com a casa. Ela não veio nas paredes, nos móveis, de forma alguma. Por quê? Porque a felicidade, ela não está na parte material, nos bens que nós temos. Não, ela está na forma que nós somos e como lidamos com esses bens que nós temos, que é uma coisa interior. Lidamos com os bens que nós temos e com aquelas pessoas que estão convivendo, morando conosco nesse lar. Então, em qualquer casa, a felicidade não depende da estrutura da casa, grande, pequena, bonita, feia. Depende de nós, do nosso interior, como nós nos comportamos, né? Isso é um tesouro espiritual que nós temos, né? Então, a casa nova, ela pode nos oferecer um conforto maior, mas não vai nos trazer a felicidade. Muitas vezes nós achamos que vamos ser felizes. Então, quantas vezes nós pensamos: nossa, vou comprar uma casa nova, vou comprar um carro novo, eu estou feliz com isso. Daqui a pouco, aquela casa não me serve mais, o carro não é aquele que é quando eu comprei, não estou mais satisfeito com ele, aí vou querer mais. Então, por quê? Porque não é a matéria que me faz feliz, né? É o meu interior, né? Enquanto nós não nos convencermos disso, nós vamos continuar querendo mais e mais, querendo mais dinheiro, fama, poder, prestígio, para tapar as carências que nós temos da alma. Só que essas carências, elas só podem ser preenchidas por riquezas espirituais, tais como amor, carinho, alegria, humildade, solidariedade, perdão, caridade e paz. Então, são esses valores espirituais que vão cobrir as nossas carências do nosso espírito, a carência do nosso espírito, né? Mas como nós fugimos dessas riquezas espirituais, muitas vezes nós tomamos atitudes compulsivas quando nós não conseguimos realizar isso. Aí a gente vai partir para o álcool, consumo, né? Para as drogas, né? Para remédios anti-ansiedade e também
antidepressivos, em doses que cada vez mais nós estamos consumindo. Aí nós vamos sofrer muito. Aí esses espíritos ruins, vamos dizer, esses diabos aí, eles vão ficar felizes, porque eles estão vendo como nós estamos sofrendo, porque nós estamos dando valor às coisas materiais em busca de uma felicidade que não vem com as coisas materiais que nós temos, né? A felicidade, ela está intimamente relacionada ao processo da espiritualização do ser humano. Isso é que é ser feliz, né? E por isso Cristo nos dá a seguinte diretriz, que também está em São Mateus, capítulo 6. Ele diz o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Porque as riquezas espirituais estão aqui dentro de nós, dentro do nosso interior, né? É justo que a gente tenha necessidade de uma vida digna, sem dúvida alguma. Nada nos é proibido. Melhoria material, né? Ter boas casas. Deus nunca proibiu ninguém de ter dinheiro, honestamente, né? Ele quer, Jesus inclusive fala muito isso, que a gente use da melhor forma essas riquezas, né? Mas não é proibido. Mas nós temos que pensar também que nós estamos aqui de passagem, né? Nessa escola terrena, né? E tão logo nós vamos partir para o plano espiritual. Aí, quando nós chegamos lá, esses tesouros materiais que nós temos, eles vão ficar aqui. O que nós vamos levar? Nós vamos levar em conta, né, os tesouros espirituais que nós acumulamos nas experiências terrenas. Isso é que nós vamos levar lá para cima. Os tesouros, as riquezas materiais, eles vão passar de mãos. Eles vão ficar aqui. Vamos ficar com nossos filhos, vamos ficar com nossos herdeiros, mas vão morrer aqui, né? O que interessa são as riquezas espirituais, né? E lá em cima é que nós vamos utilizar, usufruir daquilo que nós adquirimos aqui espiritualmente, né? E nenhuma outra moeda tem mais valor no céu do que o amor que nós distribuímos aqui na terra. Essa que é a moeda importante, que nós distribuímos, que nós fizemos o bem para nós, individualmente, e para aqueles que estão convivendo conosco, que foram colocados, né, junto a nós nessa caminhada terrena, né? O diabo, ele nos tenta o tempo inteiro para glórias passageiras do mundo, né? E nós caímos muitas vezes, né? Só que Jesus, ele nos convida à felicidade eterna, através de quê? Da espiritualização de cada um de nós. É isso que é importante, né? Então, a gente tem que estar sempre, né, atento às influências, né, desses espíritos maldosos que querem nos atingir, né? Então, isso que eu queria ter trazido para vocês, a preocupação que nós temos que ter diariamente
nos nossos pensamentos, porque eles nos atingem através dos pensamentos. São nossos inimigos, por qualquer motivo, porque talvez eles estão em espíritos desencarnados aqui, descontando um mal que a gente fez a eles lá no passado, Não sabemos quais. E eles são muito mais poderosos que nós, porque eles estão livres e nós estamos presos na matéria. Então, a influência deles é muito grande. Da mesma forma como nós temos espíritos bons, amigos, simpáticos, que fizemos em outras encarnações, que nos querem o bem aqui também, Nós temos esses diabos, esses espíritos maus, que até Jesus foi tentado. Imagine, se eles tentaram Jesus, o que não vão fazer conosco, Então, qual é a nossa preocupação? É a nossa sintonia. Nós temos que estar sempre numa sintonia elevada, através dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles só vão nos atingir quando nossa sintonia estiver baixa. Aí eles nos atingem, Quando nós estivermos num processo depressivo muito grande, eles se aproveitam dessa situação e interferem no nosso pensamento, sem a gente perceber, Então a gente começa a ter umas ideias estranhas, achando que somos nós, e não, é influência desses espíritos ruins, E aí, quando a gente está numa depressão muito grande, lá embaixo, que a gente vem na nossa cabeça, nossa, eu sou infeliz, nada dá certo comigo, essa vida, ela não vale nada para mim. Isso aí é influência, não é você que está pensando isso. Então você tem que dar uma parada, levantar a sua sintonia e contrariar tudo isso que está sendo colocado no seu pensamento. Não, eu sou melhor que todo mundo, Eu estou aqui para ser feliz. Aí você eleva o seu pensamento, a sua sintonia. Aí esses espíritos não atingem mais, Que é essa que deve ser a nossa preocupação. Então, a influência é sempre através dos nossos pensamentos. Isso não tem a menor dúvida. Eles entram no nosso pensamento. Então, é o que eu queria ter deixado para a gente se preocupar muito com o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente assiste na televisão, o que a gente vê nessa ferramenta maravilhosa que é a internet, mas que também nos traz muita coisa ruim, porque isso aí nos influencia e eles aproveitam dessa situação para nos atingir. Então, era isso, que a gente se preocupasse muito com a nossa condição vibratória. Porque da mesma forma como os outros nos influenciam, sejam encarnados ou não, nós também influenciamos os outros através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, Porque nós utilizamos 10% do poder do pensamento. Então, nós nos comunicamos com as outras pessoas à distância, através do pensamento, emitindo coisas boas e emitindo coisas ruins também. E quando essas pessoas estão receptivas a coisas ruins, nós atingimos eles, como eles nos atingem. E o contrário, obviamente, é verdadeiro. Mas as pessoas, quando nós desejamos o bem ao próximo, ele recebe. Isso volta para nós. Então, nós somos sempre os mais beneficiados quando emitimos o bem e quando emitimos o mal também. Então, que a gente
né? Nesse final de ano, né? No ano que passou tão rápido, que cada vez passa mais rápido, né? A gente nem percebe, né? Que a gente tenha um próximo ano melhor do que esse. Sempre a gente tem que ter essa expectativa de que amanhã vai ser melhor que hoje, que foi melhor que ontem, né? Para que a gente inicie esse ano de 2025 com o pé direito, né? Com otimismo, acreditando em que tudo vai dar certo para nós, porque vai depender só de nós, das nossas atitudes, né? E que a gente seja sempre otimista, que a nossa fé, a fé que nós temos aqui, todos nós temos, até esses inferiores, ela está apagada, mas ela pode acender de uma hora para outra. Então a fé que nós temos internamente, que é a essência divina que todos nós trouxemos aqui, porque nós somos filhos dessa essência divina, né? Que ela permanece sempre acesa e que a gente tenha sempre a esperança em dias melhores. Que Jesus, que está sempre do nosso lado, continue nos ajudando a permanecer nesse patamar evolutivo para que um dia nós cheguemos à perfeição, que é a nossa grande meta aqui na Terra. Que assim seja. Muito obrigado.